Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui para a gente estudar o último texto da semana da irmã Vilmara Lima, chamado Por Amor a Cristo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é um devocional que tem uma meditação diária para nós, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual é o objetivo dele? É inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi, quem escreveu o texto foi a irmã Vilmara Lima, eu vou ler e falar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Estou esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe no nosso devocional e vamos aproveitar o máximo, né, irmãos? Então vamos lá. Senhor, que Tu possas falar ao nosso coração, que nós possamos entender a importância de seguirmos as Tuas palavras, que nos dês entendimento para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, para cada um de nós em específico. Muito obrigada, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo 6, versículos 11 até o 17. E diz assim, vamos ler juntinhos. Conselhos finais de Paulo. Vejam com que letras grandes lhe escrevo de próprio punho essas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com este princípio e sobre Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico, nosso texto aqui do Manancial chama-se Por Amor a Cristo. E o versículo escolhido pela irmã Vilmara é o 9, que diz: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Bom, irmãos, em 2021, a irmã Vilmara nos conta aqui que o Colégio Batista de Minas Gerais foi investigado pelo Ministério Público. Por quê? Porque ele republicou um vídeo que era contra a identidade de gênero. Atitudes como essa vão se tornando cada vez mais comuns conforme nós nos posicionamos de acordo com a verdade da Escritura. Então, obviamente, o Colégio Batista, firmado na Palavra de Deus, ele não concorda com a identidade de gênero, né? Ele acredita como está na Bíblia, né? Que o gênero é homem e mulher, e cada um nasceu com um desses dois gêneros. Aí o que aconteceu? Tinha um vídeo lá que dizia o contrário, e o Colégio Batista então republicou, já tinha publicado anteriormente, então republicou um vídeo dizendo que era contra a identidade de gênero, esse ensino, né, a respeito da identidade de gênero. Aí o Ministério Público desconfiou, né, achou que poderia estar sendo preconceituoso. E logicamente, né, na medida que as coisas que não estão de acordo com a Bíblia, que a gente vai se posicionando, a gente vai sendo alvo, né, de perseguição, de dúvida. Então a pergunta que não quer calar é: você está preparado para ser perseguido por causa da cruz de Cristo?
Bom, lá na Galácia tinha aquelas pessoas que eram cristãos, mas eles achavam que tinham que cumprir a lei, né? Os que eram chamados judaizantes. Então o que eles queriam? Que os irmãos que haviam se convertido se circuncidassem. Para quê? Para causar uma boa impressão e para evitar de ser perseguido, né, pelos judeus por causa de Jesus Cristo. E assim, com a gente pode acontecer a mesma coisa, né? A gente não pode ficar refém da opinião do outro e da boa impressão dos outros em relação a gente, né? Porque se a gente só quer ficar abafando, a gente acaba talvez resvalando naquilo que a palavra diz e a gente pode chegar a negar a cruz de Jesus. Então, muitas vezes a gente tem medo de ofender, de sofrer oposição, de não querer ser retalhado, não quer ser perseguido por causa da nossa fé. E a gente acaba deixando de nos posicionarmos, né, em defesa daquilo que a gente acredita. E é importante que a gente finque o marco naquilo que a gente acredita. Não é uma questão de ficar com vãs discussões, não, nada disso. Mas aquilo que chega a nós, que nós temos que nos posicionar, a gente não pode deixar passar batido, né? Senão as pessoas vão achar que a gente não acredita na palavra de Deus e quer causar apenas boa impressão. Então Jesus mandou que a gente amasse os nossos inimigos e pediu para a gente orar por aquele que nos perseguiam. Mas ele também falou que a gente seria feliz, muito bem-aventurado, se a gente sofresse insultos, perseguidos e fôssemos caluniados por causa dele. Vê lá em Mateus 5, versículos 11 a 12. Diz assim, ó: Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a gente tem que amar e respeitar todas as pessoas, todos aqueles com os quais nós convivemos, né? Todos que estão em volta da gente, a gente tem que amar e respeitar. Mas a gente não pode deixar de ser fiel. A gente tem que ser fiel a Deus, né? Pois foi Ele que nos resgatou, nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Se a gente precisar se posicionar, a gente não tem que meter o pé no peito do nosso interlocutor, não, longe disso. Mas com humildade, com mansidão, a gente tem que passar pelo medo de ser perseguido, às vezes ridicularizado por causa da cruz de Cristo, e marcar ali o território e dizer, não, é nisso que eu creio. A gente recebeu o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também a sofrer por Ele, como está lá em Filipenses 1:29. Diz assim, ó: Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer com Ele. Então, irmãos, a pergunta que não quer calar e que eu faço para mim também: você está preparado? Será que a gente está preparado? Bom, nosso manancial termina assim, ó: Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, como está lá em 2 Timóteo 3:12. Vou ler para vocês. 3:12. E fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Amém? Bom, irmãos, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, e por isso que eu deixo meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que o abraço só não vai dar certo em reino de porco espinho, mas para nós que sabemos que por amor a Cristo nós temos que marcar a nossa posição, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também do Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Agora sim, vou me despedir com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.